E aí, já passou pela cabeça a ideia de ter uma inteligência artificial que seja, sabe, totalmente sua, fora daquelas nuvens gigantes das grandes empresas? Uma IA especializada e privada de verdade? Pois é, chegou a hora. A gente vai mergulhar fundo nesse guia prático para mostrar como. Mas, beleza. A primeira coisa que vem à cabeça é: para que ter esse trabalho todo? Por que não usar o que já está pronto na internet? A resposta, gente, é simples e poderosa: privacidade e controle. E é exatamente esse o X da questão que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso caminho de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o porquê dessa tal soberania da IA pessoal. Depois, vamos fuçar em como uma IA aprende de verdade. Na sequência, abrimos a caixa de ferramentas mágica para entender as tecnologias por trás. Aí a gente diferencia o conhecimento que a IA tem daquele que ela lê. E para fechar com chave de ouro, a gente monta todo esse ecossistema local. Bora lá! Então vamos lá, começando pelo começo. O que tornou tudo isso aqui possível, afinal? Foi esse movimento, essa busca pela soberania dos nossos dados, a ideia de tirar o poder da IA das mãos das Big Techs e trazer para dentro do nosso próprio computador. E olha, a história de como isso aconteceu é quase coisa de filme. Pensa só, até o comecinho de 2023, a IA mais top de linha estava trancada a 7 chaves nas mãos dos gigantes da tecnologia. Aí, bum! O modelo Llama da Meta vaza na internet. Isso foi o estopim de uma verdadeira revolução. Do lado, a comunidade de desenvolvedores do mundo todo tinha acesso a um motor de IA superpotente e começou a mexer, otimizar numa velocidade maluca. Esse vazamento basicamente quebrou o monopólio e abriu a porteira para a gente poder ter nossa própria IA em casa. Agora se liga na diferença, que é aqui que o jogo muda. Ter uma IA local é como ter um diário pessoal, sabe? Aquele com cadeado. Seus segredos, suas ideias de negócio, seus dados mais sensíveis, tá tudo ali com você e mais ninguém. Agora, usar uma IA na nuvem é como escrever no mural público. Você até pode torcer para ninguém ler, mas a verdade é que o dono do mural tem a chave, né? Entender essa diferença é entender o verdadeiro poder de ter soberania sobre os próprios dados. Beleza, já entendemos o porquê da coisa. Agora, a gente precisa ir pro como. Como é que uma IA, que nasce toda genérica, se transforma numa verdadeira especialista? É isso que a gente vai ver agora. Pensa assim, a vida de uma IA tem duas grandes fases. A primeira é o pré-treinamento. É a faculdade da vida dela. Ela literalmente engole a internet inteira, terabytes e mais terabytes de texto, para aprender o básico, a estrutura da linguagem, como o mundo funciona. É como aprender a ler e escrever. Mas aí vem a segunda fase, o fine-tuning. Essa é a pós-graduação. A gente pega um conjunto de dados bem menorzinho, super focado, e ensina a IA a fazer uma tarefa específica, a ter um estilo, a ser um especialista. É como se ela decidisse virar médica ou advogada. E é essa segunda fase, o fine-tuning, que é o nosso superpoder para criar uma IA pessoal. Tá, mas como a IA entende de verdade o que ela está lendo? Qual é o segredo? A mágica tem nome: autoatenção ou self-attention. Pensa nos modelos antigos. Eles liam uma palavra de cada vez e quando chegavam no final da frase, já nem lembravam do começo. Era um problema. A arquitetura que mudou tudo, a Transformer, usa essa tal de autoatenção. Com ela, o modelo consegue olhar para a frase inteirinha de uma só vez e pesar a importância de cada palavra em relação a todas as outras. É assim que ele pesca o contexto. E essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Imagina que as palavras numa frase são convidados numa festa de gala. Com a autoatenção, não é mais uma fila de gente entrando um por um. Não. É todo mundo no mesmo salão conversando. A palavra banco pode olhar em volta e ver a palavra rio e pensar, ah, ok, então falando da margem. Ou ela pode ver a palavra dinheiro e entender, opa, aqui é instituição financeira. O contexto nasce dessa interação, dessa conversa entre as palavras. Beleza? Agora vamos para a parte mais mão na massa. Como é que uma tecnologia que custava milhões de dólares foi parar dentro do nosso computador? Chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas mágica. Pensa nessa parte como um glossário, onde a gente vai detalhar os truques técnicos que fizeram essa mágica toda acontecer. Primeiro termo do nosso glossário, VRAM. O que é isso? É a memória da placa de vídeo. Pensa nela como a mesa de trabalho da IA. É ali, nesse espaço super rápido, que o pensamento acontece. O problema? Essa mesa é pequena. Um modelo de IA padrão com uns 8 bilhões de parâmetros precisaria de uns 32 gigabytes de VRAM. E, sério, quase nenhuma placa de vídeo que a gente tem em casa tem tudo isso. Esse era o grande muro na nossa frente. E como a gente derruba esse muro? Com a primeira ferramenta da nossa caixa, a quantização.
Pensa nela como uma técnica de compressão muito, mas muito inteligente. Ela pega os números que formam o cérebro da IA e simplifica eles, reduz a precisão. E o mais maluco é que mesmo fazendo isso, a IA quase não perde inteligência. Mas o tamanho dela, esse despenca. Aquele modelo gigante de 32 GB, com a quantização ele passa a caber em uns 5 GB. Sensacional, né? Ok, o modelo agora cabe na VRAM. Mas e para treinar ele? Aí entra a segunda ferramenta, o QLoRa. E essa técnica, gente, é simplesmente genial. É o hack definitivo. Primeiro, ele pega o modelo, quantiza e congela ele, para não gastar memória. Depois, ele injeta uns adaptadores bem pequenininhos, e são só esses adaptadores que a gente treina. Então, em vez de mexer em bilhões de parâmetros, a gente mexe em alguns milhões. O resultado? O uso de memória durante o treinamento cai mais de 75%. É uma economia absurda. E o que tudo isso significa no mundo real, no nosso bolso? Significa este número. Sim, menos de $5. O que antes precisava de um investimento de milhares, talvez milhões, em hardware, hoje a gente faz com o troco do lanche. Uma sessão de fine-tuning, usando uma GPU na nuvem por algumas horas em plataformas como o RunPod, ou até de graça no Kaggle, ficou ridiculamente barato. Isso não é só um avanço técnico, é a democratização do poder da IA na prática. Show! Agora a gente tem um modelo pequeno, treinado e especializado. Mas como garantir que ele não vai falar besteira, que as respostas vão ser precisas e atuais? Para isso, a gente precisa sacar as duas formas que uma IA tem de saber as coisas. De um lado, a gente tem o conhecimento paramétrico. Pensa nisso como a memória de longo prazo da IA. Tudo que foi gravado no cérebro dela durante o treinamento. Ela lembra dessas coisas. O problema, essa memória é estática, não se atualiza sozinha. E às vezes ela inventa coisas, as famosas alucinações. Do outro lado, a gente tem o RAG. Pensa no RAG como uma biblioteca externa. A IA não precisa lembrar, ela vai lá e lê na hora. Antes de dar a resposta, ela consulta seus documentos, seus PDFs, suas anotações. É a garantia de que a resposta vai ser baseada em fatos, não em achismos. E olha só, para qualquer uso sério, o RAG não é uma opção, é uma obrigação. Por quê? Simples. Primeiro, ele combate as alucinações. A IA é forçada a basear a resposta no que está escrito nos seus arquivos e não inventar moda. Segundo, ele garante que o conhecimento está sempre fresco. A lei mudou hoje, é só colocar o arquivo novo lá. E terceiro, e talvez o mais importante, dá para auditar. Dá para a gente ver exatamente qual trecho do documento ela usou para responder. Isso é a base da confiança no sistema. E chegamos à reta final. Bora juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Como é que a gente monta esse ecossistema todo na nossa própria máquina? Vamos conhecer os programas que fazem a mágica acontecer de verdade. O processo todo é surpreendentemente simples, dividido em duas fases. Fase 1, na nuvem. A gente aluga uma GPU potente por algumas horinhas, só para fazer o fine-tuning. É um evento rápido, barato, que a gente faz uma vez só. Fase 2, tudo em casa. A gente baixa o arquivo do nosso modelo já treinado e pronto. A partir daí, é tudo no nosso computador. Offline para sempre, de graça. E os programas para fazer isso rodar, gratuitos e muito bons. Pensa assim, o LM Studio é o motor do nosso carro. Ele que faz o trabalho pesado, que roda o modelo de IA e transforma o nosso computador num servidor local. Já o Anything LLM é a cabine, a interface. É a parte bonita e fácil de usar, onde a gente conversa com a nossa IA e organiza nossos documentos. Um se conecta no outro e juntos eles são o coração do nosso sistema privado. E se tem uma ideia principal para guardar de tudo isso, é esta aqui. Para criar um especialista que seja confiável, o RAG, ou seja, a capacidade da IA de ler os fatos, é na maioria das vezes mais importante que o fine-tuning. Pensa assim, o fine-tuning ensina a IA um estilo de pensar, dá a personalidade de um especialista. Mas é o RAG que dá a esse especialista a biblioteca cheia de fatos, sempre atualizada, para ele consultar antes de abrir a boca. Então, o que a gente viu aqui é que o poder de criar uma inteligência artificial especialista, privada, que é de fato nossa, não está mais lá longe, nas mãos das Big Techs. Está aqui, ao nosso alcance. A tecnologia existe, o custo despencou e o caminho está claro. Então a grande pergunta que fica no ar não é mais se a gente pode fazer, mas sim que tipo de especialista a gente vai construir.